orar a Deus nesse momento. Senhor Jesus, graças te damos por mais um dia, graças te damos por estar aqui, somos gratos pela vida, somos gratos pelo respirar, pela saúde e principalmente pela condição racional de aprender e de entender. Estamos aqui por uma razão, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Assim pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Senhor, eu quero agradecer pela vida dos amigos que estão aqui, aqueles que receberam o convite, aqueles que estão estudando conosco. Sei que existe um grande conflito no mundo e é necessário que nós tenhamos conhecimento dele, saber de que lado queremos estar. Existe dois lados e o Senhor está nos ensinando aqui que o lado vencedor é o lado do Cordeiro. Hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem com o tema O Mundo por um Fio, e nós vamos saber a razão por que este mundo está prestes a chegar ao tempo do seu fim, toda a corrupção. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender, pelo amor, a honra, a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, meus amigos. Muito obrigado. Já vamos agora distribuir as Bíblias para vocês. Veja bem, irmãos, a importância de nós fazer uso da palavra de Deus. Aonde você for, a igreja que você for, se você chegar nesta igreja e você não estudar a Bíblia, significa que esta igreja ela não tem como regra de fé ou prioridade a palavra. Nós entendemos e sabemos que a palavra de Deus é que liberta e é ela que é a fonte de vida eterna. Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E a palavra fala acerca do nosso Salvador, fala acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus Cristo orando para que Deus trouxesse entendimento e capacitação para os discípulos, Jesus disse: Senhor, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. A palavra é a verdade. A verdade sobre quem? Sobre Deus, sobre nós e sobre o inimigo de nossas vidas. A palavra de Deus, o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é eficaz, ela é útil para discernir as intenções do coração. Ela penetra até o mais profundo e escondido, ela é apta para discernir as intenções dos corações. Ela divide juntas e medulas, ela é eficaz, ela é apta para ensinar, para exortar, para redarguir. Quem entendeu, diga amém. Então, se você for em uma igreja e lá a prioridade não for a palavra, então você não vai sair edificado, porque a palavra é que edifica. Se você crê em Deus, a palavra vai te dar razão para a fé. Se você já tem um nível de fé, o conhecimento da palavra vai fazer com que você eleve o seu nível de fé. E quando se tem fé a um nível já elevado, significa que você também não se deixa mais levar por qualquer tipo de filosofia ou doutrina. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam levados e ensinados por doutrinas de demônios. Imagine isso aqui, amigo. Você ser ensinado e guiado por doutrinas de demônios. E como é que é isso, meu amigo? A Bíblia diz que Satanás, ele, se possível for, enganaria até os santos. Como é que ele faz isso? Nós aprendemos aqui que a arma do dragão é astúcia. E Paulo diz aos Coríntios: temo que, assim como o dragão ou a serpente enganou astutamente Eva no jardim, nós também sejamos de alguma forma enganados, iludidos, a deixar as simplicidades devidas a Cristo. Nós vamos falar hoje de um sistema que é a oposição dos valores, dos princípios bíblicos e daquilo que Deus requer para nós. Um sistema que é baseado na concupiscências dos olhos e na concupiscência da carne, ou seja, nos desejos deste mundo. E você sabe que pouco se é ensinado dessa forma, porque tem a ver com os últimos dias.
toca também diretamente no nosso conforto. E essa carne, ela tem uma inclinação para o pecado. Sabe por quê? Porque nós somos e nascemos na corrupção do pecado da carne. Por isso, meu querido amigo, não se engane. Se você está em um ambiente que te traz informação acerca da tua fé, se você está em uma igreja que a preocupação é a tua salvação, não o fato de você ser um pastor, se você ser um diácono, você ser um cantor, mas se preocupa com o conhecimento que pode te salvar, porque títulos, Jesus teve muitos títulos, mas mesmo assim o ignoraram. Títulos não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é obediência, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Isto é um presente de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é expresso em Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos por meio dele ter o quê? A vida eterna. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que leva o homem ao arrependimento. Imagine, amigos, se não fosse Deus, como é que nós teríamos condição de se arrepender? Reconhecer. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Imagine você dormir e acordar, e muitos que dormem não acordam. Você acordou? Você está dentro da misericórdia de Deus. Você andou nas ruas, não sofreu nenhum acidente, você está dentro da misericórdia de Deus. Todos os dias nós somos fruto da misericórdia de Deus. Então sejam bem-vindos. Vocês não estão perdendo tempo, vocês são mais do que corajosos. Eu estou andando nessas ruas aí há 7, 8 dias, quando iniciamos aqui, e antes disso, convidando pessoas, trazendo para elas aqui, oferecendo até brindes para elas, coisa que você não vê igreja nenhuma por aí. Você não vê igreja atraindo as pessoas, dando alguma coisa para elas, sempre com milagres, com promessas, com profecias, uma série de coisas. E as pessoas vão, porque elas gostam dessas coisas. Mas hoje aqui eu trouxe vocês para trazer uma palavra de orientação, de esperança, de fé e verdade, porque é a Bíblia que está sendo dita aqui. O mundo está por um fio, amigo. Você consegue entender a razão dessa ilustração aqui? Nós estamos vendo aqui uma corda, e ela tem várias partes, né? E a maioria das partes que compõem essa corda aqui, ela já se rompeu, e ela está apenas sustentando algo, apenas com um fiozinho. Essa ilustração aqui nos mostra que existe um sistema, e existe também um tempo determinado, de duração. Essa corda, ela foi criada para um fim, e ela está exercendo o fim dela, mas o tempo de duração e de situação dela está se rompendo. Ela já tem sido utilizada, ela já está aqui há muito tempo segurando algo, sustentando algo, mas devido ao tempo e à força que ela tem feito, está se desgastando. Se nós analisar o contexto da vida humana, o nível de maldade humana, o comportamento humano, e olharmos para a Bíblia, o que ela fala acerca desse sistema, acerca desta maldade, nós vamos ver que por causa dessa maldade, por causa do pecado extremo, o Senhor, Ele trouxe a destruição uma vez, e agora Ele vai trazer de uma vez por todas, mais uma vez, ok? Então eu quero convidar você a ficar atento, a prestar atenção, porque tem gente que não presta atenção. Tem gente que está aqui, mas não está. Por isso que eu pergunto, quem não está aqui, diga eu. Aí tem sempre um ou dois que está distraído, que diz eu, né? Porque de fato não está. O corpo pode estar, mas a cabeça não está. Aí você não pode culpar essa pessoa. Talvez ela chegou aqui cheia de preocupações, cheia de dilemas. Às vezes você olha para alguém e você vê um sorriso no rosto, mas você não sabe o que essa pessoa está sentindo por dentro, qual é a sua luta, qual é a sua dor. Eu não posso julgar o fato da pessoa responder. Eu te falo isso com uma certa brincadeira, para que nós possamos ter uma relação aqui de amizade, de descontração. Mas se olharmos, existem pessoas que estão enfrentando conflitos.
é só ela que sabe. Algumas pessoas que sabem, às vezes ela chega na igreja querendo uma palavra de conforto. Sabe o que ela vai ouvir? Coisas que ela não entende. Sabe o que ela vai ouvir? Problemas lá da rua que ela também está passando. Mas hoje eu trouxe uma palavra para ti de conforto. Que existe um Deus que te vê. Existe um Deus que sabe quem é você, te conhece desde o ventre da tua mãe. E Ele sabe da tua necessidade. E Ele espera que você tenha agora uma relação com Ele, para que Ele possa fazer algo na tua vida. E não é em troca não é com base de troca não. É porque Ele te ama. Amém? Então vamos lá. O mundo por um fio. Calma aí. Acho que agora vai dar certo. Só um segundo, irmão. Eu não entendo. Vamos lá. O mundo por um fio. Para que nós possamos entender essa palestra hoje, você tem que saber que este mundo, ele tem um tempo. Está determinado um tempo. Esse sistema que mantém e tem corrompido as pessoas, que tem mantido as pessoas como refém, que nós vimos aqui, a palestra que este mundo está sendo mantido como refém, como um grande sequestro. Esse sistema está prestes a chegar ao fim. E hoje eu quero trazer também para você, com base nesse tema, uma visão bíblica do tempo do fim. Quem crê que este mundo está prestes a ser transformado pelo poder de Cristo Jesus, diga amém. Quem crê que esse sistema maligno, essa corrupção, essa maldade, essa dor, a morte está prestes a ser finalizada, diga amém. Então nós vamos ver os sinais que antecedem o tempo do fim. E a Bíblia nos mostra isso, Jesus nos mostra isso. Nós vamos falar sobre sinais que antecedem o tempo do fim. Ok? Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos lá. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ok? No capítulo de número 24, nós vamos estudar um pouco sobre esses sinais aí. Nessa Bíblia que você recebeu, o número dela é 922, tá, meus amigos? 921, na verdade. E o versículo é o número 3. Ok? Deixa eu refrescar a memória de vocês. O mundo está por um fio, e nós vamos ver os sinais que antecedem o tempo do fim, e entender o que este fio segura ainda. Ok? Vamos lá. Posso ler aqui para vocês? Mateus capítulo 24, alguém ajuda a minha querida irmãzinha, já achou, amiga? Perfeito, então vamos lá. Mateus 24, versículo 3 diz assim, ó. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do tempo do fim? Amém? Veja bem, Jesus andava ensinando para o povo acerca do reino do céu, acerca da vinda de um reino eterno. Ele falava sobre arrependimento e ele trazia uma boa notícia de uma reconciliação, que Deus agora estava reconciliando o seu povo com ele. Jesus Cristo veio para pagar os pecados da humanidade, ou seja, o preço pelo pecado da humanidade. Nós vimos aqui
na palestra anterior que o homem não pode remir o pecado do seu irmão. Está lá no Salmo 49, versículo 7. Verdadeiramente o irmão não pode remir o seu irmão, e nem pagar o seu sacrifício por ele, cessará eternamente. Ou seja, eu não posso pagar pelo preço da tua redenção, nem você pode pagar pelo seu filho por você, e você pelo seu marido, e vice-versa. Ok? Jesus veio trazer essa mensagem de esperança, e ele mesmo era a esperança, ele é a esperança. E ensinando ali, ele separou, escolheu, chamou alguns homens para fazer deles discípulos, e ele andava pregando a palavra de Deus, e ele falava acerca de um fim de todo esse sistema corrupto e maldoso e oposto a Deus. E os seus discípulos agora perguntam para ele: Senhor, que sinais haverá do tempo do fim? O que vai acontecer quando já estiver chegando o tempo do fim? Quais são os sinais que o Senhor nos dá para que nós possamos ficar preparados? Ok? Então você vai ver a pergunta aqui: que sinal haverá da tua vinda? Como é que nós vamos saber que o Senhor está prestes a voltar? Qual vai ser o sinal que nós vamos ter? Quem perguntou para ele foi os discípulos, tá? Porque também os fariseus queriam um sinal de Deus, sinal de Jesus Cristo. Aí Jesus apontou para eles dizendo que eles já tinham, né, a história de Jonas. Eles já tinham lá a referência de Jonas. Ok? Então vamos lá. Eles perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Primeiro aqui nós temos que ver que existe pelo menos cerca de 100 textos bíblicos que testificam, que falam para nós acerca da vinda de Jesus Cristo. Deixa eu perguntar para você: quem crê que Jesus Cristo virá? Quem agora aqui de fato está aguardando Jesus vir? Você está aguardando Jesus voltar? Você sabe a razão pela qual você está aguardando Jesus voltar? Você sabe o que de fato vai acontecer e o que isto implica? Qual será o resultado disso? Porque na vinda de Cristo vai ser muita alegria para alguns, mas será uma grande clamor, um grande lamento para outros. Então é um evento que será glorioso, vai ser de grande alegria para alguns e de grande lamento para outros. Os discípulos reconheceram Jesus como o Filho de Deus e o Messias, o Salvador. E o Messias falava acerca do fim dos tempos, em que o reino eterno da casa de Davi, do nosso Deus, seria estabelecido. E eles perguntam: que sinal haverá do tempo do fim que antecede a sua vinda? Aí nós vamos para a Bíblia, aí nós vamos achar pelo menos 100 textos ou mais que falam acerca desse tempo, nos mostrando e nos alertando que é importante a gente ficar atento. E as pessoas estão vivendo uma vida de fé aí, ou religiosa, ou evangélica, mas não tem noção do tempo do fim. Acha que está tudo certo porque vão para a igreja, ou porque cantam ali, mas não é assim que funciona. Quer ver um exemplo? A Bíblia conta a história de 10 mulheres virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Elas estavam aguardando o noivo vir porque elas queriam participar das bodas, ou seja, do casamento. E como o local ali era um pouco escuro, elas precisavam manter as suas lamparinas acesas, para quando o noivo viesse, eles as reconhecessem e ela pudesse acompanhar ele e adentrar no local do casamento. Mas a Bíblia diz que 5 delas estavam ali despreocupadas. Elas sabiam que ele estava para vir, mas ela estava despreocupada. Elas tinham levado a lamparina dela, estava lá acesa, só que elas esqueceram de ter uma reserva, porque vai que apaga, acaba a lamparina. Não estava preocupado quanto de querosene tinha lá na lamparina dela, enquanto as outras 5, elas tinham o suficiente, mas tinha também uma reserva, porque se no momento em que ele viesse, acabasse, elas não iam ficar preocupadas. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o noivo vinha, as 5 insensatas ficaram sem querosene, ficaram loucas querendo, foram pedir das meninas, as meninas disseram que não tinha, porque o que elas tinham lá era o suficiente para elas, que se ela desse, elas corriam o risco de se perder também, e elas foram correr desesperadas atrás de querosene. Sabe o que aconteceu? O noivo veio,
as meninas 5 entraram com eles no casamento, e elas, quando chegaram lá, não tinha mais como elas entrar, porque ele não sabia quem eram elas. Essa ilustração nos mostra que no tempo do fim, quando Jesus vier, muitos vão ficar procurando uma forma de entrar no reino do Senhor, mas não vai haver. Enquanto você, que está com a sua reserva aqui, ó, a sua luz, porque a Bíblia é a lamparina, é a lâmpada que acende, e o querosene é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai reconhecer a vinda do noivo. É o Espírito Santo que vai falar para você quem é o noivo. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você for num lugar onde você não ouve a palavra de Deus e nem aprende, você está como essas 5 virgens insensatas, sendo guiado por pessoas que também não se preocupam com a tua salvação. Porque nisto consiste o amor a Deus, em amar o próximo. E amar o próximo significa que eu quero ser salvo e ele também. Você entendeu? Então na Bíblia existe pelo menos 100 textos que testificam acerca da vinda de Cristo, e os discípulos queriam sinais acerca da vinda de Cristo. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 7. Vamos lá, você está aí agora no 24. Por isso que eu mandei vocês ficarem com o capítulo 24, versículo 7. Qual é o primeiro sinal que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Capítulo 24, versículos de número 6. Os discípulos perguntam a Jesus: que sinal haverá da tua vinda? Olha o que diz a Bíblia aqui, versículo 6. Todos acharam? 24, 6 diz assim, ó: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o... Jesus está dando um alerta para eles, né? Dizendo: olha, quando o mundo estiver vivendo guerras e vivendo uma tensão, porque está vivendo um contexto de ameaça, de guerras, rumores de guerras, vocês fiquem atentos que está começando os sinais que antecedem a minha vinda. E eu acredito aqui que na nossa geração aqui nós já vimos falar sobre guerras e rumores de guerra, e estamos vivendo atualmente nesse mesmo contexto. O mundo está vivendo uma tensão de guerra, sim ou não? De que maneira o mundo está vivendo uma tensão de guerra? Você sabe que tem muitos países aí que têm armas, que se esses países entrassem em conflito, estava em perigo toda a vida humana, sim ou não? Você sabe que se Estados Unidos, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Ucrânia, esses outros países aí, Ucrânia não, os outros países aí que tem China, Índia, Irã, todos esses países têm bombas nucleares. E você vê que esses países, eles vivem constantemente se armando, aumentando a sua quantidade de arma bélica. E o mundo está dentro desse contexto de rumores de guerra. Aqui ali você vê um país subjugando o outro, como a Rússia, que está subjugando a Ucrânia. Você vê Israel também, e Israel também tem bomba atômica, viu, irmão? Israel não está para trás não, ok? Então você vê Israel aí com conflito com o Hamas, você vê lá o Estado Islâmico em conflito com o mundo. Então o mundo está ou não está vivendo essa tensão de guerra? Isso é só entre os continentes, os países, ok? E as nossas guerras civis que nós temos aqui, né? E agora, essa guerra civil aí, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Aí cada estado agora quer ter a sua própria facção, aí estão em guerra e nossos jovens estão morrendo. Ou seja, o mundo está vivendo isso aqui. E a Bíblia diz: olha, quando vocês verem guerra, aí você diz: mas o mundo inteiro, desde quando Deus criou o ser humano, existe guerra, existe, mas não tão como está hoje agora. Então o Senhor estava trazendo essa ideia para nós, certo? Então Jesus disse para eles: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Ao mesmo tempo que isso é assustador, também é um ponto de esperança para nós, sim ou não? Porque Jesus disse que é para nós não nos assustarmos, sim ou não? Jesus disse: não se assustem, porque ainda não é o fim. Ou seja, por que não é o fim?
vocês entendem agora por que esse mundo está por um fio? Ou seja, as profecias bíblicas estão se cumprindo, e o que está segurando ainda é exatamente isso que Jesus disse, ó, ainda não é o fim. Sabe por quê? Eu vou revelar isso para você no final, tá? Eu vou dizer para você por quê, mas Jesus está dizendo que ainda não é o fim. Ou seja, aí nós estamos vendo aqui que está por um fio, ok? Vamos lá? Outro sinal, haverá o quê? Fome. No longo da história da humanidade, a humanidade sempre procurou se alimentar, e por causa das guerras, o povo teve o quê? Fome. Tu sabe que a fome é resultado, sabe de quê? Do pecado e da maldade do ser humano, que vive guerreando entre si. Aí os mais poderosos subjugam os outros pela fome. O resultado da guerra sempre é morte, destruição, escassez e fome. Olha o que diz o versículo 7, diz assim: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Quando uma nação se levanta contra outra, você vê aí como é que está o estado lá do Hamas? Você vê aí como é que está alguma cidade russa? Você vê aí como é que é o nosso povo, os mais desfavorecidos, o nosso nordeste, o nosso norte, nosso sul, todo lugar tem fome, irmão. Sabe por quê? Por causa da falta de amor, por causa desse sistema que nós vamos ver aqui já já. Por causa da oposição do inimigo contra Deus, e porque esse povo, esse mundo está sendo mantido como refém. Aí nós vamos às ruas, eu vou às ruas. Vocês ouviram aí, passaram uma moto aí falando aí, anunciando? Vocês ouviram? Vocês que moram aqui? Vocês ouviram anunciar que está tendo esse programa aqui? Eu saí nas casas, dessas casas, tudo entregando convite. A quem eu vi, eu entreguei e falei pessoalmente. Outras vezes eu deixei. Você acha que por que isso aqui não está cheio? Porque Satanás, ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. Ele sabe que quando você souber a verdade, você agora vai saber poder se desviar das suas tentações. Ele não quer que você se preocupe com isso, não. Ache isso aqui normal. Ele quer que você ache isso normal, e de fato está ficando normal, porque nós vimos uma pessoa padecendo de fome aqui, nós vimos uma pessoa morrendo aqui, aí as pessoas vão registrar isso aqui, querem ganhar like na mídia, e parece que está normal. Antigamente, alguém arrancasse a cabeça de alguém, isso era extremamente assustador. Agora isso é normal. Antigamente, você ouvia um pai abusar do filho, isso era um escândalo. Isso agora é normal. Antigamente, os crimes passionais não eram tão frequentes, mas agora é normal. As pessoas estão se acostumando com o mal, e é isso que o inimigo quer. Aí quando aparece uma oportunidade de você conhecer as razões que estão por trás disso aí, ele vai fazer de tudo que você não esteja aqui. Aí quando aparece a oportunidade de você nascer de novo e viver uma experiência com Deus, aí você vai começar a dizer, ainda não estou pronto. Quando é que você vai ficar pronto? Quando tu estiver passando fome? Quando tu estiver dentro de um contexto de guerra lá dentro da tua casa, quer seja com o teu marido, com o teu filho, ou com perigo? Não precisa. Aí eu vou dizer assim, agora eu estou pronto para receber Jesus, porque eu estou precisando e Ele vai me ajudar. E quando eu não estou? Esse negócio de dizer assim, não estou pronto, isso é o maior engano do diabo, irmão. Porque os discípulos, Jesus preparou eles, Ele orou a Deus, dizer, Pai, santifica-os na verdade. Você sabe que a santificação é um processo de melhora contínua. Ninguém chega para Cristo já santo, não. É por isso que Ele diz, vinde como estás, mas Ele diz, não permaneça como está. Porque o meu Espírito vai trabalhar na tua vida. Aconteceu comigo, irmão. Eu cheguei diante dos pés de Jesus, morto, todo arrebentado, cheio de vício dentro de mim. Um poder terrível, uma abstinência louca. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi lavando, foi limpando, foi me dando vida, foi me dando... Opa, como é bom viver. Quando eu passava nas portas das lanchonetes, que eu via aquelas famílias felizes. Hoje eu sento com meu filho, com minha esposa, e tenho o prazer de dizer, obrigado, papai. Satanás não quer que você tenha isso, não. Sabe por quê? As pessoas ficam dizendo para elas que não está pronto. As pessoas ficam dizendo para elas que não dá. Eu saio convidando, vou visitar. As pessoas não vêm. Sabe por que não vêm? Porque está passando o jogo hoje de fulano, está terminando o Campeonato Brasileiro. É isso que é mais importante. Aí nós estamos falando do tempo do fim. Lembra das 5 prudentes e insensatas? Quando Jesus vir, aí não vai dar tempo, amigos. Isso é fé. Quem tem fé aqui, diga amém. Fé em Jesus, diga amém. Então você tem que prestar atenção, porque a fé precisa ser racional. Quer dizer que eu só tenho fé para receber as bênçãos, e o dono da bênção fica onde?
Então haverá fome. O Senhor está dizendo por discípulos. Vocês querem um sinal? Eu vou dizer: haverá guerras e rumores de guerra. Ainda não é o fim. Aí quando vocês veem as nações e os reinos lutando entre si, e o resultado disso é a fome. Haverá mais o que, Senhor? Aí diz assim, ó: quando vocês verem o que? 7 ainda diz assim, ó, versículo 7: porque nação levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Ei, eu estou com 46 anos. Dos 46 anos, agora que eu estou vendo coisa acontecer aqui no meu país. O que aconteceu agora aqui na região sul, aqui, Santa Catarina? Um tornado devastou uma cidade inteira. Ok? O que acontece de vez em quando, inclusive já até sentimos aqui, terremotos. Onde é que a gente vê isso? Lá para fora. Você pensa que o Brasil está isento? Não está não, mas a Bíblia diz também assim, ó: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos aqui, acho que quase 1 milhão e poucas de pessoas aqui. Eu acho que acho que meio milhão aqui é cristã, clamando a Deus, apesar de não ter total conhecimento da palavra de Deus, mas tem muita gente clamando aqui, ok? Mas mesmo assim os sinais estão nos alcançando. Ignorar isso aqui, amigo, sabe o que é isso aqui? É estar dentro do sistema que você vai ver daqui a pouco aqui. Porque ignorar a mensagem sobre a vinda de Cristo é entrar em oposição ou fazer descaso acerca da promessa que Ele tem. Mas as pessoas dizem: eu tenho Jesus no meu coração, mas não estão preparadas para a vinda dEle. Sabe por quê? Porque Jesus disse: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. É duro ouvir isso aqui? É duro ou não é? Sabe por que é duro? Porque é a verdade. É desconfortável. Mas eu prefiro 1000 vezes ouvir a verdade do que viver uma mentira e perder minha salvação. Eu preciso, sabe, a Bíblia diz assim, ó: a correção no princípio soa como uma coisa dolorosa, mas no final ela vai produzir vida, esperança, alegria. Então, o que eu estou fazendo aqui não é julgando ninguém, é mostrando para você uma verdade que a gente precisa viver, se é que a gente quer ser salvo. Sim ou não? Eu quero ser salvo, amigo. Eu sei o que esse mundo dá, e eu sei o que está por trás disso aí. Mas por que eu sei? Porque a Bíblia me diz. Então o Senhor está dizendo: discípulos, olha, vai haver terremotos em muitos lugares. Aí Ele diz mais: 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos para lá. Está na página 1124. 1124. Os discípulos perguntam a Jesus: que sinais haverá da tua vinda? Ele diz: olha, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, quando vocês virem reino, nações contra nações, reino contra reinos, quando vocês virem a fome arder no mundo, quando vocês virem